Olá, alunos do terceiro ano, professora Meisel de História. Nós também teremos disponibilizado aí a correção da atividade da semana 2, referente aos dias 8 a 12 de fevereiro. Nós daremos continuidade ao mesmo tema, Primeira República. Temos também anexado aqui algumas orientações para que vocês tenham mais facilidade na realização das atividades, ok? E aqui nós temos então o primeiro questionamento. Nós temos dois textos como amostra, para depois a gente estar escolhendo então a resposta correta. Esses textos, eles precisam ser lidos e refletidos, mas não precisam ser copiados. O texto 1 fala o seguinte: até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra. Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. O texto 2 fala assim: a imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passava de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior, a presença do Estado na economia política do Brasil. Então, o que acontece? Existe um equívoco muito grande em relação a essa aliança, né? A durabilidade dessa aliança, parecendo assim que era um mar de flores, que não existiam conflitos. Na verdade, haviam sim grandes conflitos, né? E por quê? Porque Minas Gerais também produzia café, também produzia leite, mas detinha lá o seu maior colégio eleitoral. São Paulo, por sua vez, era sim o maior produtor de café. E, aos olhos de São Paulo, o comércio exterior era o fator mais importante. Então, assim, ora, São Paulo queria estar em mais momentos, né, na presidência, porque isso ia favorecê-lo de alguma forma, e geravam então esses conflitos internos que muitas vezes eram acortinados. Então vamos ver aqui o questionamento. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva sobre a sua utilização. E aí nós temos como resposta, letra C: as disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. E o que mais pegou aí nesse período foi realmente essa questão econômica, tá? A número 2 fala assim: tradicionalmente, o termo República Velha foi cunhado para identificar o período que vai de 89 até 1930. Sobre as características desse período e outras questões subjacentes, assinale V ou F para as proposições. Os dois primeiros governos da recém-inaugurada República Brasileira eram militares? Sim, né? Tanto é que remete à questão da República da Espada. Com o novo regime, surgiram divergências tanto no meio militar quanto no civil. No meio civil, as disputas ocorriam sobretudo no campo ideológico, entre as três correntes: liberalismo, jacobinismo e positivismo. Lembrando sempre aqui, tá? O positivismo, ele vai inspirar a nova bandeira depois da Primeira República. Ele vai inspirar também a reformulação dessa Constituição, além de outras propostas no campo político e econômico.
E aí ele vai se fundir depois com o liberalismo, inspirando nos governos dos Estados Unidos. Pode-se afirmar que os governos do período conhecido como República Velha implementaram medidas sociais de grande alcance, beneficiando a sociedade brasileira como um todo e visando acabar com as desigualdades sociais do Brasil. É importante, tá, pessoal? Essa é falsa e é importante salientar aqui. Esse período da Primeira República foi um período que houve muitos movimentos sociais, tanto urbanos quanto rurais, porque as pessoas realmente reivindicavam melhores condições de vida, né? Teve influência dos imigrantes europeus em questão do trabalho, no campo do trabalho, e, né, sempre falavam que na época da Primeira República os movimentos sociais era caso de polícia. A questão social era caso de polícia, porque o governo censurava e via isso como vândalos, né? Pessoas que queriam desafiar o poder central. O Brasil, da chamada República Velha, era um país, sobretudo, rural. A agricultura permanecia como principal atividade econômica verdadeira, e o que nós temos que acrescentar, que o café era o principal produto, não deixando de lado que nós tivemos também um período aí na década de 20, né, 1920, a economia da borracha na região norte, que foi extremamente importante, e também os primórdios da industrialização do Brasil. Durante o período denominado República Velha, paulistas e mineiros alternaram na presidência da República. Esse revezamento ficou conhecido como política café com leite, né, que nós já falamos um pouquinho sobre isso. O historiador Boris Fausto é um historiador que trabalha muito a questão política no Brasil, né, e faz algumas ressalvas, mas nos livros didáticos, nas pesquisas, a gente tem isso aí como referência. Então, ela é verdadeira também. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.